Olá, amados do Senhor, a paz de Cristo. É muito bom poder compartilhar com os amados irmãos mais um precioso estudo da Palavra de Deus. Então pegue caneta e papel e tome nota de tudo que achar importante para o seu aprendizado e crescimento cristão, pois hoje vamos descrever e elucidar alguns aspectos da identidade de Cristo. Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Talvez eu e muitas outras pessoas te conheçam e possam atestar que verdadeiramente você é quem diz ser, mas o fato é que nem todo mundo conhece você ou a mim. Por isso precisamos de um registro de identidade, que nada mais é do que um conjunto de características que distinguem uma pessoa e por meio das quais é possível individualizá-la. Em algumas das nossas relações cotidianas, precisamos dar provas de quem somos, pois as pessoas, as empresas, querem ter certeza de quem somos para prosseguir ou dar continuidade nessas relações. Olha só. Ao viajar de avião, no guichê do embarque, a atendente solicita a sua identidade. Ao comprar um imóvel, a sua identidade é requisitada. Ao cumprir o dever cívico de votar, é necessário apresentar a sua identidade. Ao ser parado por um policial durante uma blitz, ele pede a sua identidade e a sua habilitação. Eu falei há pouco que a identidade é um conjunto de características que distinguem uma pessoa e por meio das quais é possível individualizá-la. Mas uma segunda definição para a identidade pode se referir também à qualidade do que é idêntico. E isso começa a ficar interessante, porque Deus disse o seguinte, lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amados irmãos, Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, mas não conforme a sua identidade. Então, existe diferença entre ser semelhante e ser idêntico. Semelhante significa ser da mesma espécie, natureza ou forma, em relação a outro ser ou coisa. Ou seja, ser similar. Idêntico significa que em nada difere de outro ou de outros, e pode significar também que em nada difere de si próprio, por comparação com outra ocasião ou situação. Logo, imutável ou inalterável. Então, irmãos, isso quer dizer que somos semelhantes a Deus, mas não idênticos a Ele. E isso é tão interessante que nem mesmo os gêmeos mais parecidos são idênticos. Por menor que seja a diferença, não são idênticos. Todos nós somos únicos. Mesmo os gêmeos mais parecidos possuem digitais diferentes, possuem identidades diferentes. E isso é maravilhoso e simplesmente divino. Queridos irmãos, o nosso estudo de hoje está baseado no capítulo 6 do Evangelho de João. E com este estudo seremos capazes de descrever aspectos da identidade de Jesus como Senhor e Salvador, de manter-nos conscientes da nossa posição em Cristo e submeter-nos à palavra de Jesus em tudo o que fizermos. O versículo-chave se encontra em João 6,35. Jesus respondeu, Eu sou o pão da vida. Quem vier a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Amados, quando Jesus realizou milagres, qual era o grande objetivo? O que Jesus quis dizer quando afirmou ser o pão da vida? Ao longo do nosso estudo também responderemos essas questões, mas agora eu preciso falar algo muito importante com você. A maneira como observamos a identidade de Jesus determina nosso conjunto de crenças e define nosso comportamento cristão. Eu vou repetir isso. A maneira como observamos a identidade de Jesus determina nosso conjunto de crenças e define nosso comportamento cristão. A narrativa de João, no capítulo 6, é uma descrição clara e precisa acerca da identidade e da posição de Jesus em sua relação com os discípulos. É fundamental que compreendamos o que a Bíblia revela a respeito de Jesus, pois nosso conjunto de crenças sobre Cristo determinará nosso comportamento como servos de Deus. Eu sei que eu já falei sobre esse assunto antes, em uma palestra, em uma pregação no mês da família, mas já que estamos falando sobre identidade e crenças, precisamos voltar nesse assunto. Agora, porém, com novas perspectivas para esse estudo.
Então acompanhe comigo a pirâmide do indivíduo. Em sua base, nós podemos ver o comportamento e atitude de ser, que está relacionado à crença e à competência emocional, crença de identidade e valor próprio. Eu sou um bom pai, eu sou um marido carinhoso, eu sou um filho atencioso, eu sou um profissional capacitado e por aí vai. No meio nós temos o comportamento e a atitude de fazer, que está relacionado à crença de capacidade. Eu posso. Eu posso cozinhar, eu posso desenhar, eu posso fazer uma graduação, eu posso andar de bicicleta, enfim. E no topo nós temos o comportamento e a atitude de ter, que está relacionado à crença de merecimento. Eu mereço. Eu tenho um carro, você tem um carro, né? Então tudo que você tem, seja um carro, né? O carro que você tem, as roupas que você usa, que você veste, as joias que você usa, tudo isso está relacionado ao comportamento e atitude de ter. Então, amados, como seria essa pirâmide aplicada na pessoa de Jesus Cristo? E eu penso que seria da seguinte forma. Na sua base, no comportamento e atitude de ser, ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. No comportamento e atitude de fazer, Jesus realiza curas, milagres e prodígios. E no comportamento e atitude de ter, ele possui o reino dos céus e tem as palavras de vida eterna. Reparem, queridos, que todos os comportamentos e crenças de Jesus nessa pirâmide são puramente espirituais. Amados irmãos, se não soubermos a respeito de quem servimos, não saberemos como servir. E podemos perceber essa verdade na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, 14 a 30. E essa parábola, resumidamente diz o seguinte: antes de partir, aquele homem entregou aos seus servos seus bens e alguns talentos, conforme a capacidade de cada um. Todos os seus servos negociaram os talentos, exceto um deles, que enterrou o único talento que recebera. Este que recebeu apenas um talento não conhecia bem a quem servia, fez mau juízo e foi considerado como servo inútil pelo seu senhor. Por causa da identidade de Cristo, precisamos saber como melhor servi-lo. Dessa forma, podemos também aplicar a pirâmide para os servos do Senhor. Nós podemos aplicar essa pirâmide do indivíduo para nós, servos do Senhor. Então vejamos. Agora, quando pensamos em nosso comportamento e atitude de ser, por causa da nossa identidade em Cristo, somos novas criaturas. Por causa da nossa identidade em Cristo, somos filhos de Deus. Por causa da nossa identidade em Cristo, somos os ramos da videira. Por causa da nossa identidade em Cristo, somos templo do Espírito Santo. Por causa da nossa identidade em Cristo, somos o corpo de Cristo. Por causa da nossa identidade em Cristo, somos escolhidos de Deus. Eu sintetizei o comportamento e a atitude de fazer dessa forma, pois fazer a vontade de Deus é algo muito amplo. Envolve obediência, comunhão, fruto do Espírito, pregar o Evangelho e muitas outras coisas, né? E por fim, quanto ao comportamento e atitude de ter, possuiremos o reino dos céus e um corpo celestial e incorruptível. Lembrando que, para termos, precisamos antes ser e fazer. Se nós queremos servir a Cristo, precisamos pensar com a mente de Cristo. Se queremos ser cristãos, ou seja, pequenos cristos, precisamos ser imitadores dele, assim como foi o apóstolo Paulo. Amados, nós falamos que a maneira como observamos a identidade de Jesus determina o nosso conjunto de crenças e define o nosso comportamento cristão. Mas como essa observação pode influenciar ou definir o comportamento cristão, o nosso comportamento cristão? Vamos entender isso um pouco melhor. Eu quero compartilhar com os irmãos a minha visão e a minha leitura sobre isso. Acompanhe comigo. Agora que observamos a pessoa de Cristo a partir da ótica das crenças da pirâmide do indivíduo e entendemos quem ele é, o que ele faz e o que ele tem, fica mais fácil considerar que essas crenças acerca de Jesus influenciam nossos pensamentos.
pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Isaías 55, versículos 8 e 9. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Hebreus 3:1. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Essas crenças nos influenciam a pensar com a mente de Cristo. Crenças influenciam pensamentos que geram sentimentos. Todo pensamento gera um sentimento em nós, e isso é fato. Se forem pensamentos bons, teremos bons sentimentos. Se forem pensamentos ruins, teremos maus sentimentos. Então, se estamos pensando nas coisas do alto, em coisas que edificam, se estamos pensando em tudo que nos orienta, Filipenses 4:8, logicamente teremos bons sentimentos. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, de 3 a 5. Também nos gloriamos nas tribulações. Forte. E nesses versículos de Romanos 5, o apóstolo Paulo nos fala de sentimentos como a paciência, que é um sentimento altruísta, e a esperança, que são produzidos nas tribulações. Ele ainda afirma que a esperança não traz o sentimento de confusão. Isso é muito bom. Crenças influenciam pensamentos que geram sentimentos, que geram ações e comportamentos. E aqui temos um versículo maravilhoso em Filipenses 4:6, que nos alerta sobre determinado sentimento, seguido da orientação de realizar algumas ações. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou seja, não devemos andar com sentimento de ansiedade, mas colocar diante de Deus o que precisamos, fazendo isso através das ações de pedir, de orar, de suplicar e de agradecer. 1 Pedro 1,15 vai nos dizer ainda: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em outras palavras, irmãos, como é santo aquele que nos chamou, nos comportemos ou sejamos também santos em nosso modo de viver. Crenças influenciam pensamentos que geram sentimentos, que geram ações e comportamentos, que determinam resultados, que reforçam crenças. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Hebreus 10, 35 e 36. Nesses versículos temos o sentimento de confiança, a ação de perseverar, de modo que, quando fizermos a vontade de Deus, então teremos os resultados que esperamos. Ou melhor, que Ele nos prometeu. Então, esses resultados, ou mesmo outros resultados menores que obtemos, reforçam as crenças que já temos por causa da identidade de Cristo. E, assim como o apóstolo Paulo, diremos: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que precede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo,
alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, de 7 a 11. Meus queridos irmãos, apesar do que falamos até aqui, de tudo que falamos, observaremos nessa narrativa de João 6 alguns problemas de interpretação acerca da identidade de Jesus. Esse capítulo ele é iniciado pelo episódio da multiplicação de pães e peixes. E aqui é possível constatar o equívoco sobre a identidade de Jesus. Então comecemos por esse episódio relatado nos versículos 1 a 15. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Queridos, este é o único milagre de Jesus que é narrado em todos os 4 evangelhos. Em João 6, que acabamos de ler, em Mateus 14, versículos 3 ao 33, em Marcos 6, versículos 32 ao 52, e em Lucas 9, versículos 10 a 17. O cenário revela uma multidão seguindo Jesus, uma grande multidão seguindo Jesus, mas não pelo que ele era, e sim pelo que ele fazia, conforme nos aponta o versículo 2. Jesus sobe ao monte e se assenta com seus discípulos. Já vimos esse comportamento de Jesus em outras passagens, e normalmente isso indica ser um momento propício para seus ensinamentos. Jesus então avista uma multidão que se aproximava e propõe que se coma. Tomando a iniciativa, ele fala sobre o assunto com Filipe, com o intuito de prová-lo, porque Jesus bem sabia o que estava para fazer. Filipe responde de uma maneira eficiente e calculada, lá no versículo 7. Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Observe que Filipe alerta sobre a impossibilidade de alimentar tanta gente. Na sua resposta, ele não avalia a situação à luz da fé, nem contempla a capacidade do Senhor de satisfazer as necessidades do povo. Olha só isso, irmãos. Não bastasse a resposta de Filipe, agora André, irmão de Simão Pedro, traz meia solução e uma dúvida integral no versículo 9. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? E interessante, porque a cevada era a comida dos pobres, e esse detalhe salienta ainda mais a insuficiência dos recursos dos discípulos. E realmente não tinham recursos. Porém, Cristo providenciaria alimento, não com dinheiro, mas com seu poder e autoridade. A partir de agora, Jesus encerra o teste com seus discípulos e mostra o seu poder diante de tantas impossibilidades apresentadas por eles. Então, ele pede aos seus discípulos que fizessem se assentar, os quase 5.000 homens que ali estavam. E aqui eu faço 2 observações bem curiosas. A primeira, é interessante notar como Jesus gostava de ordem. Ele fez o povo
sentar-se em grupos de 50 e de 100, conforme Marcos 6, 39 e 40 nos aponta, provavelmente dispostos ao seu redor num círculo ou semicírculo. E a segunda observação, é possível que a referência específica aos homens indique que sejam chefes de família e que todo o povo se sentou em família. Então foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças, conforme nos relata Mateus 14, 21, talvez totalizando mais de 20.000 pessoas, quem sabe. E tanto é verdade isso, né, que quem colaborou com os 5 pães e com os 2 peixinhos foi um menino, uma criança. Pois bem, com aquela multidão sentada, Jesus abençoa aquela escassa provisão, aquele pouco alimento que milagrosamente se multiplica para o povo. Algo inconcebível sob a ótica do homem. E o texto nos afirma, nos diz que todos foram alimentados. Jesus testou seus discípulos, mostrou seu poder alimentando a multidão e agora ainda ensina sobre mordomia. E vale ressaltar que, embora Jesus pudesse operar milagres, ele não era esbanjador. Ele deixa claro que o desperdício é uma forma de desprezo ao cuidado de Deus. Então João persevera a ordem de Jesus, ou melhor, preserva a ordem de Jesus, que recolhe uns pedaços ou as sobras, de sorte que foi possível encher 12 cestos. 12. Não por acaso, mas tanto o número de discípulos quanto o número de cestos cheios de pão lembra as 12 tribos de Israel que peregrinavam do Egito até Canaã. Interessante, não é verdade? E apesar de tudo isso, queridos, a multidão ainda assim interpreta erradamente os fatos. A multidão fica sobremaneira impressionada e reconhece o significado messiânico do milagre. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O milagre, sem dúvida, relembra ao povo a provisão do maná, séculos antes. E o povo reconheceu a autoridade de Jesus, mas não entendeu, de fato, quem ele era. Mais adiante, fica claro o que estava no coração da multidão. Eles queriam comida fácil. No versículo 22 ao 27 podemos observar isso. Isso motivou aquela gente a proclamar Jesus como seu rei, mas não numa perspectiva espiritual, e sim terrena. E como o plano de Jesus era outro, ele se retirou para o monte. Amados irmãos, claramente havia percepções erradas, equívocos das pessoas sobre Jesus e o Evangelho, mesmo entre os seus discípulos. Após esse episódio de equívocos, vejamos então quais seriam os ensinos corretos sobre a identidade de Cristo. Na sequência, João nos relata nos versículos 16 a 21 o evento da caminhada de Jesus sobre o mar. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Marcos relata que depois do milagre da multiplicação de pães, Jesus constrange os seus discípulos a embarcarem e saírem do lugar do milagre. Lá em Marcos 6,45 a gente vê isso. João oferece a razão no versículo 15. O povo estava prestes a levá-lo e aclamá-lo rei na próxima festa. Então Jesus afasta primeiro os seus discípulos do perigoso entusiasmo da multidão. Então sobe ao monte e passa a maior parte da noite ali, sozinho, em oração e comunhão. Os discípulos esperavam que Jesus voltasse para eles mais tarde, possivelmente em Betsaida. Marcos 6,45 também fala sobre isso. Porque estavam indo para Cafarnaum via Betsaida, mas Jesus ainda não viera ter com eles. Na ausência de Jesus, os discípulos seguem rumo a Cafarnaum, num horário que era inapropriado para a travessia. Vale ressaltar isso. E no caminho uma tempestade rapidamente se forma.
colocando todos eles sob risco de morte. Depois de muito remar, os discípulos enxergaram Jesus andando por sobre as águas e ficaram atemorizados pela aparição. Jesus os acalma dizendo: "Sou eu, não tenham medo", e acompanhou os discípulos em segurança até a margem. Queridos irmãos, a identidade de Cristo como Deus e Senhor é reafirmada à medida que ele prova sua autoridade até mesmo sobre a natureza. Hebreus 1, versículos 1 e 2, nos afirma isso também. No capítulo 4 de João, lemos que Jesus falou sobre a água da vida. Agora, no capítulo 6, a partir do versículo 22, ele usa a figura do pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, os barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: "Mestre, quando o Senhor chegou aqui?" Jesus respondeu: em verdade, eu lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pelo que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Observem que, mesmo após a repreensão, a multidão ainda não entendeu quem de fato era Jesus e qual era a sua missão. Jesus insistiu em apontar o significado maior de todos aqueles eventos. Sua resposta foi: apenas creiam. Não é por mérito, mas pela graça. O discurso de Jesus sobre o pão da vida usa esse poderoso milagre para servir de fundo à conversa clara com os discípulos e o povo em geral a respeito da sua verdadeira missão no mundo. E embora gastasse muito tempo em atender às necessidades corporais dos homens, o propósito real da sua vinda a esse mundo foi salvar as almas. Quando lhes disse isto, começaram a perder o interesse. A multidão demonstrou que todo o interesse dela estava no que Cristo podia dar e não em quem ele é. A comida física satisfaz temporariamente, mas o pão da vida satisfaz eternamente. A incredulidade e a má compreensão daquele povo foram confrontadas de maneira objetiva por Jesus. Meus amados irmãos, Jesus não perderá nenhum dos que creram em seu nome e ele ressuscitará os salvos para a eternidade, pois ele é o pão da vida. Vimos nesses ensinamentos corretos sobre a identidade de Cristo que ele é Senhor e Salvador. A partir disso, quando o Evangelho do Senhor Jesus é anunciado, quais seriam, então, as possíveis reações? Assim como qualquer oferta que chega até nós, a nossa reação pode ser de rejeição ou de aceitação. Quanto ao Evangelho anunciado por Jesus, os judeus rejeitaram, os seguidores rejeitaram, mas os discípulos aceitaram. Os versículos 41 a 59 nos revelam a rejeição por parte dos judeus. Então os judeus começaram a murmurar contra ele porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram.
Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade, eu lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e, mesmo assim, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Os judeus são ofendidos pela reivindicação de Jesus, que é o pão da vida que desceu do céu, por ele ser do proletariado, de família humilde. Nos versos 43 a 51, Jesus responde desenvolvendo a ideia, já mencionada, da felicidade de quem crê verdadeiramente nele. Ele contrasta o maná dado no deserto com o pão que ele dá. Enquanto o maná não impediu a operação da morte, quem comer o pão da vida que ele oferece nunca perecerá. Então, irmãos, Jesus identifica este pão espiritual que ele dá com a sua própria carne, que dará pela vida do mundo. É pela assimilação da sua natureza divina que os homens se alimentam espiritualmente. Percebemos que, diante do ensino sobre a salvação por meio da morte de Jesus, a fala provoca uma reação negativa por parte dos judeus, que não foram capazes de compreender corretamente as palavras do Mestre, ou seja, não entenderam quem é Jesus, por isso reagiram mal. Meus amados irmãos, o evangelista descreve nos versículos 60 a 66 os diferentes resultados deste discurso que provocou a rejeição não somente dos judeus, mas dos seguidores de Cristo, que ficaram escandalizados. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? O que acontecerá então se vier o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que eu falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Pois bem, a mensagem de Cristo foi considerada insuportável. Insuportável. Eram seguidores de Jesus, mas estavam muito longe de ser discípulos de fato. Ele não buscou popularidade com propostas de fácil aceitação e não agiu para agradar plateias. Além disso, a apresentação das reivindicações de Jesus, a sua revelação de si mesmo como pão vivo de Deus, partido pela humanidade, produz a incredulidade. Mas a incredulidade dos seus seguidores não se constitui em nenhuma surpresa para Jesus. Ele previu a deslealdade deles. Ele previu isso. Esse discurso marca, então, queridos, o apogeu do ministério de Jesus, pois desde então muitos dos seus seguidores o abandonaram. Apesar de ser rejeitado e abandonado pelos judeus e por seus seguidores, os legítimos discípulos o aceitam. Os legítimos discípulos o aceitam. Acompanhe comigo os versículos 67 a 69. Então, Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar?
Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Bom, as palavras de Jesus filtram os verdadeiros seguidores, os genuínos discípulos dos demais homens. Jesus encontra lealdade e crescente convicção na magnífica declaração de Pedro. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E essa confissão de Pedro é reforçada pelo testemunho unido dos seus discípulos, quando eles falam: nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Meus amados irmãos, por mais decepção que possamos sentir, ou por mais que não entendamos o que Deus faz ou quer, não há outro caminho para a vida eterna com Deus senão Jesus. Algumas coisas desse caminho já conhecemos, quanto a outras, cabe a nós crermos, confiando em Jesus. Hoje estudamos sobre a identidade, a autoridade e a mensagem de Jesus. Aprendemos que Jesus é Senhor sobre a natureza e sobre a salvação. Vimos também que a mensagem do Evangelho foi rejeitada pela maioria e aceita por uma minoria. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Mateus 7,14. Portanto, queridos, devemos nos render completamente ao senhorio de Jesus e jamais, jamais rejeitar a sua mensagem. Afinal, já conhecemos a identidade de Cristo, não é verdade? Queridos, nos encontramos na próxima oportunidade para mais um precioso estudo da Palavra do Senhor. Deus abençoe ricamente você e a sua família. Até lá.